Fala, lindeza! Luana Levi por aqui, trazendo mais uma pílula de cuidado para você. Olha só, a gente conversou no outro vídeo sobre metas, ambiente favorável, ambiente desfavorável. Mas o que eu quero trazer aqui para você? Um aprofundamento disso, tá? Como que os nossos ambientes desfavoráveis, aqueles que a gente viveu lá na nossa infância, interferem na nossa vida até hoje. Então, o objetivo do nosso vídeo hoje vai ser ampliar sua consciência das repetições de padrões de sobrevivência que você vem desempenhando aí ao longo da sua vida para se proteger de ambientes desfavoráveis, tá? Se você já gostou do tema, deixa seu like, combinado? E se você lembrou de alguém, anota, não compartilha agora, mas compartilha depois, combinado? Anota, que se você for compartilhar agora, você sai do vídeo. Fica aqui comigo e vamos junto para essa pílula, tá? Então vamos lá, ambiente desfavorável. Vou recapitular aqui com vocês que o ambiente ele é composto de 3 elementos. Do quem, que são as pessoas, o onde e o desde quando. O quando, desde quando. Então vou dar um exemplo aqui pessoal, tá? Existiu um ambiente que eu cresci lá na casa de uma avó minha, que eu passei longo período da minha infância lá, tá? Meus pais iam trabalhar e me deixavam lá com ela. Lá foi um ambiente desfavorável em muitos aspectos, tá? Lá era um ambiente onde ela tinha vários netos para cuidar e ó, vamos alinhar aqui que não tem culpados, tá? Não tô falando mal da minha avó, nada disso, eu amo minha avó de paixão. Mas é que foi um ambiente que me promoveu muitos traumas e que eu repeti o ciclo da sobrevivência a partir daqueles traumas. Devem ter tido outros antes, mas é que isso está muito presente agora no meu dia a dia, que eu estou estudando sobre ambientes e relações abusivas, tá bom? Então, vamos retomar aqui para o vídeo. Então, eu convivia lá com a minha avó e vários primos, né? Vários netos dela estavam lá. O que acontecia naquele ambiente? A minha avó, ela colocava o prato, tinha que comer tudo, se não comesse apanhava. Ela fazia rodízio com os netos, cada um fazia uma coisa, um lavava a louça, outro ajudava ela a passar roupa, outro ajudava a limpar a casa, não sei o que e tal. E ela fazia rodízio porque ela falava que todo mundo tinha que aprender tudo. Até aí, ó, super concordo. Mas se as coisas não eram executadas da forma que ela desejava, a gente apanhava com uma ripa. Ela tinha uma ripa de estimação, tá? Então, todo mundo que não fizesse algo da forma que ela esperava, a gente apanhava. E o que aconteceu aqui? Primeiro, um nível de exigência absurdo, né, alto, com crianças, né? Então, ficou registrado aqui no meu inconsciente que eu tinha que ser perfeita em tudo que eu fosse fazer, porque senão eu não tinha aprovação do ambiente onde eu estava inserida. Isso valia para trabalho, isso valia para relacionamento, isso valia até para minha maternidade. Eu queria ser perfeita para minhas filhas, senão parecia que eu não ia ser aceita, tá? A segunda questão que envolveu isso, né, esse ambiente que eu estava inserida, foi que eu contei para o meu pai que eu apanhava e eu não queria mais continuar lá. E o que aconteceu? O meu pai foi conversar com a minha avó. E aí a minha avó, só que não tinha muita opção, né? Meu pai era a única opção daquele momento, eu ficar lá na casa dela. Meus pais trabalhavam, né? Bom, aí o que aconteceu? Minha avó, quando meu pai foi conversar com ela, no outro dia, quando eu cheguei lá, minha avó me chamou de cantinho e falou: já que você contou pro seu pai, você vai apanhar o dobro. Eu nem tinha feito nada ainda. Nada assim, né? Aparentemente nada de errado. Mas o que ficou registrado aqui na minha cabeça? Que eu não podia contar das agressões para ninguém, porque eu ia apanhar o dobro. Olha só que muito louco. O que aconteceu na vida, no pós, né? Lá na minha vida adulta, eu vivi um relacionamento abusivo. 10 anos eu vivi um relacionamento abusivo. E eu tinha medo de falar, de denunciar esse agressor, porque eu tinha medo de apanhar o dobro. Eu tinha medo de não ser acolhida. Eu achava, inclusive, que eu era culpada das minhas agressões porque eu não era perfeita. Olha que muito louco isso. Os ambientes desfavoráveis que a gente viveu lá na nossa infância, no nosso desenvolvimento, aquele mecanismo de sobrevivência naquele ambiente
você desenvolve ele até hoje. Presta atenção aí nos seus ambientes desfavoráveis. Presta atenção na sua história, no que você viveu, se você hoje não replica uma situação, um instinto de sobrevivência. Eu aprendi a me calar, eu aprendi a ficar contida, porque se eu falo algo, eu sou punida, tá? Então, como que isso muda, né? Como que a gente consegue mudar isso? A partir do autocuidado, de você assumir o comando da sua vida. E eu vou te mostrar aqui como, tá? Ó, aqui está a criança que mora dentro de você, aquela que você foi, ela tá aí, ela tá aqui, a minha criança tá aqui dentro. Ela vive dentro de nós. Quando você, quanto adulto, assume a responsabilidade de cuidar desta criança e não deixar ela mais desprotegida, você escolhe ambientes favoráveis. Você começa a observar mais as pessoas que estão à sua volta e se desconectando delas. Você fica com um sentimento de autoproteção. Você coloca as barreiras necessárias nas pessoas, no ambiente e no espaço de tempo, de modo que você se protege, tá? Você não fica mais protegendo o outro no ambiente. Porque o que acontece quando a gente se cala? A gente está protegendo o outro, mas a gente está se expondo. Então você aprende a se proteger, a promover ambientes que são favoráveis para você. E olha só o que aconteceu depois desse desenrolar, né? A minha avó, ela ainda era viva, ela tinha sanidade ainda, né? E um dia eu fui passar um final de ano lá com ela e minhas meninas, eu tenho 2 filhas, né? Bom, o que aconteceu? Na conversa, ela perguntou do pai, né? Da pessoa com quem eu fui casada. E aí eu falei pra ela que eu tinha rompido a relação. Ela ficou uma fera comigo, porque ela falou que não importa o que ele fazia, eu tinha que me manter casada, porque não tinha divórcio naquela família. Olha só que poder tem isso, né? Eu saí de lá, você acredita, com um movimento de pensar, será que eu tenho que voltar para ser aceita na minha família? Eu tinha medo de ser excluída de lá. E a lei do pertencimento, ela é uma lei muito poderosa na nossa vida. A gente quer pertencer a um meio. Só que a minha criança, lembra que eu te mostrei aqui, a adulta e a criança? A minha criança interna, ela gritava comigo, dizendo que não era para ser, tá? E eu respeitei muito a minha criança. Eu não ia me expor num ambiente desfavorável de novo. Eu me mantive firme. O que eu tive que fazer? Me afastar um pouquinho daquele ambiente. Porque ele estava me punindo, me castrando mais uma vez. Então eu escolhi me afastar um pouco, tá? Eu ia menos, eu visitei menos, mas é porque internamente eu sentia uma exposição, eu me sentia desprotegida naquele ambiente onde eu vivi ao longo de muito tempo da minha infância, tá bom? Então, ó, o que eu quero trazer com isso? A clareza de como a gente replica e fideliza as ordens que a gente recebe lá na nossa infância. Como que a gente replica um ato de sobrevivência. E como que a gente sai disso? Escolhendo novos ambientes, escolhendo novas interações, escolhendo novos espaços, novas pessoas, mas nos protegendo primeiro. E assim, quando a gente se posiciona, o ambiente se molda a nós. E aí o ambiente fica mais favorável. E se algo não tá bom, você é o adulto responsável pela sua criança e falar, não, aqui eu me sinto exposto, aqui eu me sinto ridicularizado, aqui eu me sinto punido, não é aqui que eu quero ficar. Eu vou procurar outro ambiente, outras relações que me favoreçam. Que me favoreçam no sentido de eu me sinto protegida, eu posso ser quem eu nasci para ser, tá? Me conta se te ajudou essa pílula, me conta se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha, tá? Com alguém que você conhece que de repente está se castrando, se anulando, se calando demais, com medo de colocar a boca no mundo, comunicando uma relação abusiva, tá bom? As pessoas que vivem relações abusivas, assim como eu vivi, elas precisam de apoio, tá? Elas precisam de um acolhimento,
não é de julgamento, não é de apontamento, não. Elas só precisam de apoio, porque quando elas se sentem num ambiente favorável, que acolhe, que protege, elas se sentem fortes, fortalecidas para dar o passo e denunciar o agressor, tá bom? Então, se isso faz sentido para você, se você conhece alguém nessa situação, compartilha. Nutre a vida dessa pessoa com uma pílula, pode ajudar, tá? Então, ó, um beijo grande para você e até a próxima pílula. Tchau!